bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Amém. Boa noite, a graça e a paz do nosso Deus. Não valeu não. Boa noite. Paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus diz amém. Quem está triste com Jesus aí? Ninguém está triste. Que bom. Queridos, eu sou o pastor Roberto Gomes, Nova Vida do Porto Novo. Antes de tudo, para mim é uma honra poder estar aqui. De alguma maneira, sendo instrumento de Deus através da vida do pastor Emilson, a quem temos em grande estima, ele e a Cris. Minha esposa, Marga, está ali. Meu currículo ela me atura há 35 anos, nós temos 2 filhos casados e um neto de 4 anos. E é sempre uma honra poder visitar as nossas co-irmãs, e muito mais a partir de um relacionamento pessoal, que o que a gente desenvolveu, né, nesses poucos encontros foi afinidade pessoal. Eu acredito que essa afinidade pessoal, ela promova muito bem-estar para a gente. Em especial quando você tem alguma identificação com aquele que você se aproxima. E para mim, então, estar aqui nessa noite é um privilégio, uma honra. E também uma grande responsabilidade. A gente se propõe a ser instrumento e a gente se lança a aceitar os convites, mas com um temor no coração muito grande, né? Porque esse lugar aqui é um lugar de uma responsabilidade indizível. E a nossa fala, ela precisa de alguma maneira fortalecer aquilo que o Espírito Santo de Deus tem dito. E daí a nossa preocupação em estar sensível àquilo que Ele tem dito, de forma que a nossa vida seja esse instrumento. Eu espero que o Espírito Santo me use sobre a tua vida, que a fala que Deus colocou no meu coração para te entregar tenha de alguma maneira coerência com tudo aquilo que o pastor de vocês tem ensinado a vocês, de forma que, testificando no coração de vocês, a igreja de Nova Vida do Coelho possa continuar avançando em direção a esse alvo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como eu disse, a gente é lá do Porto Novo. O pessoal do Porto Novo sabe que eu vim aqui, que a gente não engana eles, né? E tem alguém do Porto Novo aí? Não, né? Que bom, e ninguém veio. Daí eu posso falar mal deles e vocês não comentem. Amém? Não? Que isso, gente? A gente é o único espaço que a gente tem para falar do povo, é a igreja dos outros. Daí vocês vão ter que me aturar aqui. Amém ou não amém? Obrigado por aceitarem e me acolherem. Bom, aniversário é sempre um tempo bom, né? E aniversário ele tem a ver com uma fala de Samuel, no livro de Samuel, quando eles vencem lá uma batalha e eles chegam no momento exato, eles vão dizer o quê? Ebenezer. Não é Ebenezer que eles dizem? Ebenezer. O que quer dizer o Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? 11 anos, então Ebenezer. Foi ontem, né? Foi ontem que vocês fizeram aniversário, dia 29. Então, Ebenezer. O interessante do texto do Ebenezer, né, que é uma fala de gratidão do profeta, é que o Ebenezer, ele não é o lugar de estabelecimento. Ele é o lugar de continuidade. Porque depois que eles conseguem, né, de uma maneira mais densa e intensa, ganhar aquele momento mais perigoso daquela batalha, eles olham para o espaço que eles estavam, já tinham avançado muito, eles olharam para trás e falaram: nós andamos muito, Ebenezer,
Até aqui nos ajudou o Senhor. Só que eles não param. O texto diz que eles continuaram indo atrás dos seus inimigos, eles continuaram conquistando, continuaram vencendo, porque o Ebenezer não é o lugar do descanso, mas é o lugar da consciência de que Deus me ajudou até aquele momento e Ele vai continuar comigo até o momento futuro. Você crê nisso? Diz amém. Então, para a gente pensar um pouco e de alguma maneira a palavra de Deus trazer algo sobre o teu coração. 1, 2, 3. Tudo tem um tempo determinado e há um tempo dado por Deus para todo propósito debaixo dos céus. Vamos orar no nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, é com gratidão no nosso coração que nós nos colocamos diante da Tua Palavra, e diante da Tua Palavra não existe a possibilidade de sermos outra pessoa senão nós mesmos. Não nós mesmos no sentido de sermos vistos pelos outros, mas daquilo que somos de fato e o Senhor conhece. E é exatamente por isso que cada um de nós necessita estar sensível à voz do Teu Espírito, também à Tua presença, de forma que a fala do homem receba dos altos céus a testificação do Espírito, e assim as nossas vidas, enquanto Igreja de Cristo, seja edificada para a glória do Teu nome. Assim nós oramos por esse tempo no nome de Jesus, e a Igreja do Senhor diz: Amém. Então, quando a gente fala de tempo, a gente vai encontrar, né, essa questão do tempo muito evidente na Bíblia, né? Há um tempo para todo propósito. Deus, através da vida de Salomão, ele vai trazer essa realidade para a gente, né? E existem algumas coisas das quais a gente não vai conseguir fugir durante a nossa existência nessa realidade, né? A gente não consegue fugir do Criador, né? A Bíblia vai dizer que todo mundo vai ter que prestar conta, Romanos 14, 12. Um determinado momento da nossa história pessoal, a gente vai ter que prestar conta com Deus. Outra coisa que a gente não consegue fugir é da gente mesmo, né? Para onde você vai, você está. Não é verdade? Quem já sentiu vontade de sumir de si mesmo? Quem nunca sentiu essa vontade deve estar achando que a gente é estranho, né? Mas não existe a possibilidade, né? Para onde eu vou, eu estou, né? Independente do lugar, eu vou estar sempre lá se eu tiver. E aí a gente não consegue fugir nem do Criador, nem da gente, nem do tempo, né? As meninas que eu digo, né? Porque o tempo é uma coisa que a gente não consegue deter. A gente não foge dele, a gente até maqueia o tempo, a gente até tinge o tempo, mas a gente não foge do tempo, porque o tempo ele está posto sobre nossa vida, né? Interessante que quando Deus, né, na sua infinita sabedoria, ele cria todas as coisas, né? Ele começa criando, a primeira coisa que ele cria é o tempo, né? Ele está no lugar de eternidade, e ele agora cria o tempo, haja luz, e ele fez divisão entre a luz e as trevas. Sol dirige dia, lua dirige noite, daí ele criou o Cronos, o tempo cronológico. E é dentro desse tempo que Deus coloca o ser humano, de forma que o ser humano não consegue mais escapar do tempo. E aí essas ocasiões a gente não vai conseguir fugir dela, mesmo que a gente maqueie, mesmo que a gente pinte, mesmo que a gente faça cirurgia, o tempo ele vai estar sempre passando sobre a nossa vida. Verdade ou mentira? Vem cá, as meninas não ficam com cabelo grisalho, é verdade? Porque elas ficam loiras, ruivas, né? Os homens agora também estão nessa, né? Os homens que têm barba. O homem raramente fica com barba grisalha, eles ficam com barba acaju. Não é verdade? Já viu os irmãos com barbinha acaju, né? E aí ele não é só a barba acaju, é o restinho do cabelo, a sobrancelha e a barbinha acaju. Então, tu olha para os irmãos, né, já com idade bem avançada, tentando maquiar o tempo, só que não vai conseguir maquiar o tempo, porque o tempo ele simplesmente não pausa e nem para, ele vai passar. E aí a gente, nesse lugar de Igreja de Cristo, sabendo que tem um tempo determinado para todo propósito diante de Deus e debaixo da terra, a gente precisa olhar para a nossa vida desse lugar que é o tempo, porque a gente às vezes acha que tem todo o tempo do mundo, e daí daqui a pouco a gente fala que não mais tem tempo nenhum. Tem dia que a gente gostaria que ele tivesse 36 horas, 48 horas, porque o tempo não foi suficiente para que a gente executasse todas as tarefas e as missões que a gente precisava cumprir. Verdade ou mentira? Dependendo do momento e do lugar,
o tempo ele vai ser tão covarde, que 6 horas passam em 6 minutos. Dependendo da companhia que você está, o tempo ele simplesmente passa voado, e quando você vê, gente, mas já acabou o nosso tempo. Alguém aqui faz terapia? Quem faz? Gosta de fazer terapia? O tempo passa rápido ou devagar? É sempre rápido, mas é tempo à beça, tá? 45, 60 minutos de conversa é tempo à beça, mas o momento é tão agradável que a pessoa, ela acha que o tempo passou correndo. E aí, amados, cá estamos nós, né, de alguma maneira, para falar do tempo de vocês. 11 anos de ministério. E aí, como vocês já disseram aqui, e é legal a gente ouvir, quantas histórias vocês experienciaram durante 11 anos de existência enquanto ministério? Estava vendo aqui o vídeo do início de vocês, e inevitavelmente nós também somos levados de volta ao tempo, no momento em que a gente foi enviado para o lugar em que estamos, quando começamos a lançar os fundamentos do templo, quando começamos a fazer a obra, e daí a gente vai ver o tempo, como o tempo somou, e olhando para a história de vocês, desse lugar aqui, que não é o meu lugar do cotidiano, nem do ministério, o que a gente vai ver é que desse lugar, vocês têm construído com muito esforço, a partir da soma de cada dedicação, de cada epafrodito, um ministério sólido, consolidado, que é formado por vidas consolidadas em Cristo. E daí olhar os 11 anos, né, deve levar vocês ao seguinte pensamento, de não esquecer do que vocês fizeram até o dia de hoje, e de lembrar constantemente que os 11 anos é só o início dos próximos 11, e aí a gente precisa pensar sobre isso, olhando para o alvo, né, como o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 3, como você prospecta os seus próximos 11 anos de vida e de ministério? Aí você vai falar, pastor, 11 anos é muito tempo para a gente prospectar. Bom, eu sou meio louco, né? Aos 52 anos de idade, eu prospectei 13 anos de estudo. Então, de 52 anos até 64 anos de idade, eu vou estar doutor em psicologia. É o meu propósito. Vou chegar lá? Faço a menor ideia. Mas eu prospectei. Está onde agora? Estou no 6º período ainda. Então eu tenho graduação, pós-graduação, mestrado, pós-mestrado, doutorado. Então eu tive que planejar 14 anos de estudo. E aí a gente fica olhando e a gente não para perceber que o tempo ele sempre vai passar, independente do que você fizer. Independente do que você deixar de fazer, o tempo só vai passar. E aí, pensa quantas coisas nesses 11 anos que foram deixadas de fazer porque achou que estava muito distante. Pensou? Ah, está muito longe. Ah, como é que eu vou? Estou com 50 anos, como é que eu vou voltar para a faculdade? Não tem mais tempo para isso. Quem disse que a gente não tem tempo? Enquanto a gente está aqui, o tempo está posto diante de nós. E daí talvez, como esses 11 anos, né, ele é um acúmulo de muitas histórias, de muitas vidas transformadas, de muitas ações ministeriais, vamos encurtar o nosso prazo. Como você, enquanto pessoa, enquanto servo do Senhor nesse ministério, como você pretende estar no dia 29 de março de 2026? Em que lugar da tua vida espiritual, em que lugar da tua vida ministerial, em que lugar da tua vida familiar, em que lugar da tua vida profissional, e seja lá em que dimensão da sua vida for, como você espera chegar? Porque hoje é o dia de olhar para trás e falar, obrigado Senhor, mas eu sei que o Senhor continua me impulsionando para frente, então esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançar em direção ao alvo, porque aqui não é o lugar do nosso conforto e do descanso, existem muitos desafios que precisam ser vencidos, mas eles só vão ser vencidos se nós dedicarmos o tempo que Deus espera que a gente dedica ao propósito e ao plano dele, porque existe
um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo da terra. Logo, existe um tempo de um propósito de Deus na sua vida pessoal e também ministerial. Você crê nisso? Diz amém. E aí a gente só vai conseguir prospectar futuro se a gente compreender a nossa história. A gente só vai olhar para o futuro e fazer os planos se a gente estiver bem convicto de tudo aquilo que nós vivemos no Senhor. Fizemos para o Senhor, para a glória do Senhor. E aí, uma vez que a gente está consciente disso, a gente faz planos. E outra coisa, a Bíblia nos autoriza a fazer planos. Provérbios capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. É aqui, ó, aqui. Vou tentar ler daqui, que meu olho não tá bom não. Aqui tem. O coração do homem, bem alto, o coração do homem, pode ou não pode? Está autorizado ou não autorizado? Tá ou não tá? Então você pode fazer plano. Porém, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Versículo 2. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito, a intenção, o motivo e a motivação. Confia então ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios. O coração do homem pode fazer plano. Confia no Senhor que os seus desígnios se estabelecerão. A gente pode, de uma maneira muito nítida, se apoiar na palavra de Deus a respeito da construção da nossa vida pessoal. A gente pode se apoiar porque o Senhor nos faz lembrar que Ele está interessado em todas as dimensões do nosso ser. Deus não está preocupado só com a sua vida espiritual. Deus está preocupado com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. E daí, para a gente entender isso, a gente tem dois textos que deixam isso muito evidente. O primeiro em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. O apóstolo Paulo escrevendo, já terminando a sua epístola, ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em quê? Tudo é ausência de nada, amém? Tudo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e o propósito do coração do homem. E é exatamente porque nós temos essa fala da palavra de Deus, essa certeza da palavra de Deus, que a gente pode fazer planos, porque os nossos planos, sejam eles na dimensão que for, eles terão em Deus a aprovação, caso nós o coloquemos em primeiro lugar, caso nós o assumamos como Senhor de fato das nossas vidas. A gente pode garantir pela palavra de Deus que a gente pode fazer um plano e olhar ali para frente e saber onde a gente quer chegar. Quem quer estar com o casamento melhor daqui a um ano? Ela não reclama não. Pouco. Mas o casamento pode melhorar, amém? São 35 anos de casado. A gente tem 38 junto, né, irmão? Quando eu conheci Margarete, devia ter um monte de gente aqui que nem sabia que ele existia ainda. 1987. Eu era feio, gente. Não sou mais. Minha esposa disse que eu sou bonito. Meu filho diz que eu sou bonito. Minha filha diz que eu sou bonito. Meu neto me acha lindo. E a Bíblia diz que no testemunho de 2 ou 3 pessoas é fato. Então estou garantido por eles. A gente vai entender que esse plano, esse projeto que a gente pode fazer, não é alguma coisa que a gente vai fazer no lugar da utopia. A gente pode trazer isso para a nossa realidade de vida, porque a gente tem um Deus que está cuidando da gente. Como vocês mesmos testemunharam a fala do pastor de vocês, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Ainda que elas nos pareçam trágicas, ainda que elas nos pareçam estranhas, elas vão cooperar para o nosso bem no final. A gente tem um amigo em comum, que é o pastor Guilherme. Se um dia aqui ele pode contar o testemunho dele, em um momento de uma crise aguda na vida dele. Um momento de crise aguda, a gente foi lá consolá-lo, e a fala dele para a gente naquele lugar foi a seguinte: Beto, eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas às vezes ela é incompreensível. E por quê? Porque nós somos homens, a gente não consegue entender tudo. Mas a gente hoje, olhando para a vida e o testemunho do pastor Guilherme, a gente entendeu que aquela tragédia da vida dele, Deus transformou de alguma maneira em bênção para ele. Por isso, não só pelo testemunho, eu estou contando o testemunho de terceiro, mas não só pelo testemunho dele, mas pela nossa própria experiência de vida. Aquilo que nos parecia ser um lugar de morte, Deus de alguma maneira fez um lugar de vida. E por quê? Porque a gente confiou que a gente poderia continuar vivendo na presença do Pai. E daí a gente planeja. A gente planeja porque a gente confia que o Senhor nos conduzirá em bom termo para que a gente possa cumprir, para fazer a boa, perfeita e agradável vontade dele se manifestar na vida, na nossa vida e na vida da nossa família. Daí, não obstante a gente ter essa visão do nosso futuro, é fato que se a gente não fizer nada por ele, nada vai acontecer. Ah, eu quero mudança no meu casamento, eu quero uma vida profissional. Quer ver, não aqui, né? Mas lá no Porto Novo. Começar a falar mal do povo, Jesus. A galera do Porto Novo chega: pastor, não gosto do meu trabalho. Eu falei: não gosto do seu trabalho? Não. Trabalho, meu patrão, meu chefe, meu negócio. Tá, o que você está fazendo para isso? Nada. Eu falei: então tu vai ter que continuar lá sem gostar mesmo, né? Mas que isso, pastor? Eu queria uma palavra de consolo, uma palavra de... Então, tu está falando, tu não gosta de lá, tu está reclamando, murmura. Mas tu não faz nada para mudar, querido. Você quer o quê? Que Deus converta teu patrão? Pior que não, pastor, ele já é crente. Eu falei: piorou, né? Tu quer que ele desconverta teu patrão, para ver se ele se encaixa no seu desejo. A gente tem esse péssimo hábito de olhar para a vida e falar: a vida é muito dura. A quem nunca falou que a vida é dura, né? A vida é muito isso, é muito dificuldade, é muito aquilo outro. E daí a gente não faz nada para mudar a realidade. E aí, se a gente não fizer nada para mudar alguma coisa, o que vai mudar? O quê? Nada muda se a gente não fizer nada. A gente precisa de uma atitude. A gente precisa, biblicamente, de posicionamento para que as coisas na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, elas sejam transformadas para a glória de Deus. Porque se a gente não faz nada, nada pode mudar. Ah, e não é só fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa que seja coerente. Se você quer ir para Niterói, você vai pegar um ônibus para Rio Bonito? Se você quer ir para Niterói, você tem que ir em direção a Niterói. Se você quer chegar no topo de uma montanha, tu não tem que ir para o vale, tu tem que subir um monte. E muitas das vezes a gente olha para o tempo e a gente não consegue fazer do tempo algo que nos seja favorável. A gente vive um tempo onde as pessoas não têm tempo e tudo precisa ser a base do toque de caixa. Isso tem promovido na sociedade, infelizmente, também na igreja evangélica, um estado de alma adoecido. As pessoas têm andado mais ansiosas, mais deprimidas, mais angustiadas. As questões sociais têm trazido um peso de um fardo, de um medo exacerbado de sair de casa, de fazer as coisas. E ao passo que a gente vive essa realidade, que não é só social, também é espiritual, a gente tem um apelo midiático para que a gente possua coisas. E tudo isso vai gerando uma série de conflitos e confrontos na alma do ser humano, e ele adoece. E aí a gente está aqui falando de um Deus que nos convoca a planejar, mas confiar que Ele vai dar o direcionamento certo para que os nossos planos possam ser alcançados. Você entende isso? Diga. Então eu posso te dizer que você pode fazer planos, determinar seus alvos,
Mas você precisa se mexer em direção a isso, amém? Repita comigo assim então. Se eu não mudar alguma coisa, coisa alguma mudará. Vamos repetir? Se eu não mudar alguma coisa, não vai mudar nada. Se você ficar parado, parado estarás. Aí aqui a gente vai para um lugar estranho, né? Porque talvez agora você esteja me confundindo com um pregador da prosperidade, um pastor coach, que está dizendo, saia do ponto A, vá para o ponto B, porque tu é capaz. Tudo que tu precisa está dentro de você. Você não precisa de ninguém, você é capaz de fazer, você merece ser o melhor, você merece. Esse é o pastor coach falando, né? E aí eu quero te dizer que não sou. Me permita continuar. Ainda que os seus alvos eles sejam nobres, ainda que seus planos sejam genuínos, você nunca deve perder o alvo de vista. Ainda que os seus planos sejam originais, nobres, genuínos, ainda que os seus alvos sejam nobres, você nunca deve perder o alvo de vista. Porque o texto de Provérbios vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E daí a gente não pode fechar os ouvidos à direção do Espírito Santo, porque qualquer plano que a igreja de Cristo fizer pode ser simplesmente interrompido por ele. Eu me planejei na minha vida pessoal estudar, 14 anos. Deus em qualquer momento desse meu planejamento, ele pode falar, até aqui tu vai, daqui para lá eu não quero mais. E se eu não entender que é o Senhor que está no comando da minha vida, eu me rebelo contra Ele, porque eu vou insistir em fazer aquilo que Ele não quer que eu faça. E é desse lugar de rebeldia que a gente não experiencia tudo aquilo que a Bíblia diz. A gente não faz o que Deus quer que a gente faça, a gente faz o que a gente quer fazer. Por quê? Porque a gente tem um apelo midiático que nos convoca a fazer o que a gente tem vontade. E aí a gente esqueceu do princípio do discipulado cristão. O princípio do discipulado de Cristo é a negação de si mesmo, é a negação dos seus próprios planos, é a negação dos seus próprios desejos, de forma que mortos para si, vivam para Deus. Porque todo aquele que encontrar a própria vida, perdeu a vida, mas todo aquele que perder a sua vida por minha causa, esse encontrou a verdadeira vida. Por isso, ainda que os nossos planos sejam pessoais, sejam ministeriais, que sejam nobres, sejam dignos, a gente não pode perder o alvo de vista. Porque a gente pode se perder na nossa própria vontade, a gente se perde no nosso próprio desejo. É olhar para a história, 11 anos de construção. Quantas pessoas chegaram aqui acabadas, arrasadas, e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, usando as pessoas que se colocaram à disposição dele, que de alguma maneira precisaram paralisar os seus planos pessoais, para que essas pessoas fossem restauradas. Eu não tenho dúvida de que muitos testemunhos vocês já viveram aqui. Eu não tenho dúvida de que muitas famílias foram restauradas por conta do ministério da Nova Vida do Coelho. Só que existem muitas outras que vão precisar encontrar os restaurados desse lugar. E não só restaurados, conscientes de que foram restaurados para serem instrumentos de restauração na vida dos outros. Que precisaram ter resposta de Deus para ser resposta de Deus para as outras pessoas. Livro de Provérbios, capítulo 16, coloca aí de novo o versículo 1 a 3, depois o 7 e o 9. Do 1 a 3 ele vai dizer isso. O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas é o Senhor quem pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios, eles serão estabelecidos. Os versículos 7, 8 e 9, ele vai dizer o seguinte: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça,
do que os grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. 11 anos de ministério, ele inevitavelmente nos coloca nesse lugar, de ter os nossos passos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque a vida ministerial, ela não se resume em subir ao púlpito e preparar um sermão para pregar. A nossa vida ministerial, ela segue a gente todos os dias. Na faculdade, no trabalho, em casa, nas nossas relações múltiplas na sociedade. E a gente não pode decair do projeto inicial. Por isso a gente não pode perder o alvo de vista. Os nossos planos, eles não podem ter maior prioridade na nossa vida do que viver o plano de Deus que Ele tem para a gente. Então não é a fala do pastor que nos entrega o mérito, mas a fala que nos entrega a dependência. A dependência de que Deus, Ele estará conduzindo não somente o ministério de vocês, mas a vida de vocês por mais 11 anos. Aonde a presença dEle será notória, aonde os sinais e os milagres dEle se manifestarão, aonde muitas outras famílias se aproximarão para esse lugar para serem curadas, saradas, restauradas, restabelecidas e poderem de novo ter esperança. Através da vida de vocês. Mas para que isso aconteça, vocês precisam olhar logo ali para o futuro, que está bem pertinho, e determinar como eu quero estar lá. Eu falo isso com muita frequência lá no Porto Novo. Em especial na virada do ano. Eu gosto muito do Ano Novo. Para mim é a melhor festa que inventaram. E eu estou na onda do Carlos Drummond de Andrade. Quem fatiou o tempo foi muito inteligente. 365 dias é o suficiente para a gente se cansar. E daí entra o milagre do dia 1º de janeiro. E daí a gente começa tudo de novo. Né, com fôlego novo, para um ano novo, numa folha em branco, para escrever uma história nova. E daí eu sempre, eu não quero ser o pastor de 2024. Aí eu fico perguntando para ela, eu sou mesmo o pastor de 2024? Eu sou o mesmo marido de 2024? Porque às vezes a gente está vendo o tempo passando, né, e a gente parece que a gente está estacionado lá atrás. Né, a gente chama isso de pessoas maduras infantilizadas, na fé, na relação, né? A gente vive um tempo da sociedade, não vou falar isso não, porque vai que, né? Lá no Porto Novo eu sei que tem, aqui eu não. Pessoas que já passaram dos 40, mas estão na 5ª série, para ser menos agressivo, são infantilizadas na fé. O que uma criança quer? Uma criança. Se você pegar aquele negocinho de fogo que sai estrelinha e fizer assim na frente da criança, como é que essa criança fica? Ela fica bobona, né? Caraca, tia! Que legal! Que legal! Que legal! Acabou. A criança, ela se empolga com qualquer coisa, não é verdade? Não é? Criança, se soltar fogos, ela fica maravilhada, porque chama atenção. E daí a gente, quando traz isso para o âmbito espiritual, a gente vai ver que a gente tem um monte de criança, que o diabo fica soltando estrelinha, e elas ficam maravilhadas com a estrelinha do diabo. Só que a estrelinha do diabo acaba rápido, e daí ela fica sem chão. E daí a criança, ela sempre vai pedir mais. Quem tem filho pequeno, neto, você dá um doce para ele, acaba o doce, que ele pede? Mais. E daí se você der, o que ele vai querer depois? Mais. E ele vai ter sempre querendo mais do mesmo. E daí quando a gente trata da nossa fé, se a gente não amadurece, se a gente não cresce, a gente sempre vai estar pedindo para Deus a mesma coisa. Deus me dá pão. Deus me dá carro. Deus me dá dinheiro. Deus abre a porta de emprego. Deus me cura. Deus me dá. Deus me dá. Deus me dá.
E daí a gente, no livro de Provérbios, tem um texto que diz que a sanguessuga tem 2 filhos. Qual o nome deles? E é gêmeos. Dadá. Dadá é linguagem de quem? Infantil. Dadá. Dadá. E a gente não vai amadurecendo. E a gente não pode olhar para 11 anos de história e continuar nesse lugar do Dadá, pai. Ah, Senhor, o Senhor não me deu pão. Eu não vou mais fazer a sua obra. Aqui não, com certeza, mas no Porto Novo eu sei que tem. Eu sou o pastor das pessoas de lá. Pastor, Deus não me abençoou. Não, então esse ano eu não vou vir no aniversário da igreja, não. Por quê? Porque ele não me deu pão. Eu queria pão, ele não me deu pão. Eu pedi para ele converter minha mulher não se converteu. Eu pedi ele para converter meu marido também não se converteu. Eu pedi ele para fazer, ele não fez. Então eu também não vou, não. Fé infantilizada. Porque o Abacuque vai dizer que ele não seguia por vista. Ele seguia por outra coisa. A igreja é guiada pela, diga, fé. A igreja é guiada pela... A gente só está aqui pela... E por... Não é por outra coisa. A gente não está aqui num lugar de ministério porque é fácil, porque é tranquilo. É fácil se tu fizer errado. Agora, quer fazer o certo, paga o preço. E o preço é alto. Por isso o ministério num todo, e daí não é o ministério dos pastores, mas é o ministério da Nova Vida do Coelho, que é a composição, a soma de cada um dos seus membros, precisa olhar para o futuro, planejar o futuro e entender que é Deus quem está conduzindo os passos de vocês. E que independente de como o mundo se apresenta, independente de como o caminho vai se colocar diante de vocês, vocês permanecerão firmes no propósito que Deus estabeleceu para o tempo de existência de vocês. E daí a gente vai desbravar exércitos. A gente, como diz o salmista, ele vai nos dar uma força imensurável ao ponto do nosso braço vergar um arco de bronze. E quando a gente se sentir menos incapaz, é quanto mais dependente a gente se torna e mais, de alguma maneira, poderoso no nome do Senhor. Não é isso que Deus vai falar para o apóstolo Paulo? Por 3 vezes aquele homem ora a Deus: Senhor, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne. Por 2 Deus faz silêncio. E na terceira, Deus: Paulo, para de pedir porque eu não vou te dar. E daí a gente olha para a formação da igreja evangélica do nosso tempo. Quantos de nós estão dispostos a ouvir de Deus? Não. Senhor, eu vou estudar, eu vou fazer doutorado em psicologia, o Senhor me abençoa? Vai lá, por enquanto. Aí, daqui a pouco Deus fala: Roberto, não vai mais não. Ah, não. O Senhor não disse que eu podia? Sim, mas aí eu tenho outra coisa para você. Ah, mas não. Eu queria fazer isso. Aqui não, mas no Porto Novo sim. Pastor, eu gosto de cantar. Então tá bom. Mas antes de cantar, você pode ficar tomando conta das crianças de lá na Geração Vida? Ah, não, Deus não me chamou para isso, não. Cuidar de criança, não tenho nem dom. Aqui tem alguém? Não, né? Graças a Deus, aleluia. Porto Novo é cheio, gente. Não fala para isso. Se vocês encontrar alguém de Porto Novo, não comenta. Eu já fui alvo de um rapaz que eu já conhecia ele lá de Santa Catarina, do ministério original. E ele foi lá para a Nova Vida do Porto Novo. Fiz o casamento dele lá. Não foi nem eu que fiz, foi um pastor convidado que fez. Depois ele sumiu de novo. E depois ele apareceu. Aí ele entrou no gabinete, com muita propriedade. Falou: Betão, estou voltando para cá. Eu falei: amém, filho. E deixa eu te falar uma coisa. Deus falou comigo que ele me trouxe para cá porque o meu lugar é no púlpito. Falei: show? Fica aí, vamos ver. Inclusive, sábado a gente tem multirão para forrar o púlpito, o altar. Tu não quer vir, não? Não. Quando Deus falou comigo, ele falou que eu vou ser ministro da palavra aqui. Falei: glória a Deus. Então fica aí. Porque se for de Deus, ninguém impede. Está escrito na Bíblia isso? Dei uns mantos lá de mistério com ele. Brincadeira, não fiz isso. E daí ele ficou, acho que 12 dias na igreja.
e sumiu. Aí, fala aí, Léo, cadê você? Ih, falei o nome do santo, gente. Mas Léo tem um monte, né, amém? Amém? Quem é Léo aqui? Levanta a mão. Tem Léo aí? Não é o daqui, não. Mas mora no Coelho. 12 dias depois, o projeto de Deus já tinha mudado para a vida dele, porque não era mais ali. E eu imaginei, acho que ele queria que eu colocasse ele ali, de imediato, né? Só eu e ele na igreja, sobe aí, filho, fica aí. Não sai mais, porque Deus colocou nesse lugar. As pessoas não querem fazer o que Deus quer que elas façam. Elas querem fazer o que têm vontade de fazer. E daí, qual é o lugar do servo? Qual é o lugar do servo? Servir. Meu saudoso pastor Carlos Alberto tinha uma fala. Não sei se era dele ou se ele copiou de alguém. Mas era o seguinte, ele falava assim: o trono já tem dono, nos resta a toalha. E a gente precisa entender isso, que os nossos planos não podem ter maior prioridade do que o plano de Deus para a nossa vida. O fato é que os nossos planos podem nos afastar do projeto de Deus para a gente. Agora, uma coisa que Deus nunca faz é nos afastar dos nossos planos quando nós nos lançamos ao dele. Ele não faz isso. Salmos 37 vai dizer isso para a gente com muita clareza no versículo 4 e 5. Coloca aí. Agrada-te do Senhor. E o que é que ele vai fazer? Mas para ter o desejo do coração satisfeito por Deus, você tem que estar como nele? Conformado nele, acomodado nele, confortavelmente nele, inserido nele, agradecido por ele, sendo grato a ele. Agrada-te do Senhor. Do que Deus está? O que é me agradar de Deus? É me agradar daquilo que ele tem para mim. O que ele tem para mim? Enquanto pessoa, enquanto servo, enquanto discípulo, o que ele tem para mim. E daí, por isso a nossa história é tão fundamental, porque quando a gente olha para a nossa história de vida, a gente vê o quanto que Deus tem para nós, e isso nos fortalece, e daí a gente diz, de fato, tem um propósito de Deus, dentro do tempo da minha existência, então eu me lanço ao propósito de Deus, e me agradando de Deus, de alguma maneira ele faz com aquilo que o meu coração deseja, se manifeste de bom grado e a contento na minha vida. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o resto ele faz. Jesus vai dizer isso para a gente no Sermão do Monte: parem de andar ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir, onde vocês vão morar. Parem de... São os gentios, são aqueles que não me conhecem, que estão buscando essas coisas. Vocês busquem outra coisa, priorizem o reino. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus, a justiça desse reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente tem sido ensinado que a gente deve fazer o caminho inverso. Depois de todas as coisas acrescentadas, a gente busca o reino, e Deus tem chamado a sua igreja, aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, para priorizar o reino dele na sua própria história, e entendendo que os nossos planos, eles se frustram. Quantos planos, maioria de nós, não conseguiu chegar ao fim? Quantos anos da sua história você disse que ia perder peso? Aí chegava no final do ano, o peso estava lá no mesmo lugar. Várias vezes, eu estou nesse processo. Quantos anos você falou, esse ano eu começo a estudar de novo? Aí passou esse ano. Esse ano que vem eu começo. Aí passou o ano que vem. No ano que revém eu vou. Aí passou o ano. Pessoas estão vivendo em 2022. Não entenderam que a gente já está em 25. Estão presas. Feitiço do Tempo. Quem é da minha geração sabe. Feitiço de Áquila. Quem viu esse filme? Quem tem mais de 50 aí sabe. Quem tem menos de 50, o que é isso? Áquila é aquele herói grego. É porque ficou preso no tempo.
Bom Dia, Verônica, acho que é um negócio desse, não é? Bom Dia, Verônica, não é o filme que a menina fica presa no tempo? Não? Qual é o que a menina... Eu sei que você fez no verão passado. Vamos lá, jovens, qual é o nome do filme que a menina fica presa no tempo? Não é De Volta para o Futuro, esse é muito antigo. A gente fica preso nesse lugar do tempo e a gente não sai dele. E Deus está chamando a gente para avançar. Você crê nisso? Diga amém. Então os nossos planos nos frustram, nos deixam abatidos, nos desanimam e até nos desencorajam. Porque quando você não consegue executar um plano, você fica feliz? Fica feliz? Eu não fico. Eu fico muito chateado. Muito chateado. Você dedica tempo, planejamento, agora vamos para a execução. Aí na execução não foi. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Oh Deus, muito obrigado, porque nada deu certo. O Senhor me abençoou, deu tudo errado. Obrigado, hein? No nome de Jesus. Amém. Estou feliz. É assim que você faz? Ou você dá aquela carinha emburrada? Caraca, mó tempão fazendo um negócio para o negócio dar errado. Não é assim que a gente faz? Né? Quem viu Guerra Infinita? Não tem aquela hora que o Hulk não vem? Então, a gente que é crente é aquele momento da nossa vida. É o Hulk querendo sair e o Espírito Santo pegou nele pela garganta. Não, fica aqui o Hulk. Não, meu amigo, não, fica aqui o Hulk. Porque tem hora que a velha natureza, né? A Bíblia vai chamar de velha natureza. Ela quer... O Espírito não engole, querido. Você é meu servo. Quem controla a sua vida sou eu. Quem comanda a sua vida sou eu. A sua vida está na minha mão, não está na tua mão. Você é meu servo, você é minha igreja. Então é desse lugar que você tem que operar. Como minha igreja. E a minha igreja obedece a minha palavra e a minha vontade. O seu plano te frustra, o teu plano te abate, o teu plano te desanima, o teu plano te desencoraja. Agora, os planos do Senhor nunca serão frustrados. A gente tem dois momentos do texto sagrado que vai dizer isso para a gente de uma maneira linda. A primeira é a vida de Jó. Jó 42, 2. Jó vai dizer para Deus o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E daí a gente precisa pesar, como ministério, que tipo de plano a gente vai ter para os próximos anos. E daí é vida pessoal, é vida ministerial e etc. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então a gente planeja a partir da ótica de Deus. A gente planeja a partir da revelação de Deus. A gente planeja a partir da presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Porque desse lugar a gente tem certeza que nós não seremos frustrados. Porque os planos de Deus não serão frustrados. Em Isaías capítulo 46, versículo 9 a 11. Isaías 46, versículo de 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei o quê? Toda a minha vontade. Versículo 11. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito e também executarei. É Deus falando com a sua igreja. É Deus falando com o seu povo. Eu estabeleci, eu disse que seria, eu garanto que vai ser, porque eu mesmo vou fazer. Como pode haver frustração em tamanha determinação e poder para fazer executar a sua própria vontade? Por isso que a gente não pode perder o alvo de vista. É planejar sim. Eu olho para o ministério que Deus me confiou. A gente está fazendo agora 17 anos de ministério lá. Eu 16. Eu prospecto 16 anos. Eu estou com mania de futuro. Em tudo.
A gente está inaugurando um ministério de intergerações, que vai ser a conexão de gerações mais antigas com a galera mais nova, jovens e adolescentes, que estão envolvidos na obra, de forma a fazer com que o legado do ministério, ele não seja um legado do pastor, mas da própria igreja. E daí a gente vai estar transmitindo, conforme diz o livro de Salmos, uma geração cantará a outra geração os feitos do Senhor. E daí a gente está preparando esses jovens, porque daqui a 40 anos, se eu tiver vida, eu vou estar pregando só a coisa errada. Com 94 anos, gente, tem que estar muito lúcido, né? Se a gente for um Tito da vida, né, talvez, 143 anos, primo de Matusalém, está gravando não, né? Então, apaga essa parte, por gentileza. Daqui a, queridos, eu falo na igreja, hoje a gente prega com mais frequência. Vai chegar uma hora da minha vida que eu só vou querer pregar no melhor culto. O melhor culto do Porto Novo é domingo de manhã. Eu só vou pregar no domingo de manhã. E se eu estiver vendo alguém pregar, eu vou anotar tudo de errado que eles estão falando. Porque no final do culto, tu pregou um monte de coisa aí que não existe não, hein, queridão. Aqui, ó. Você é o crítico das ministrações do Porto Novo. Você é o juiz da pregação. Se pregar errado, ô filho, não é assim não, hein. Vou me dar o direito. Deu para entender? Diga amém. Porque a gente não vai ter tempo de estar aqui o resto da eternidade. Não tenho como ficar aqui 50 anos mais. Queridos, a conta já bateu. Eu já passei para mais da metade da minha existência. E se a gente não ponderar o tempo, se a gente não remir o tempo engole a gente. E a gente não faz o que Deus quer que a gente faça. A gente vai planejar, a gente vai querer ter, a gente vai querer conquistar, e Deus está chamando a gente para um outro lugar, porque o tempo que Ele tem para a gente não é cronos, é eterno. Então o cronos precisa ser aproveitado e feito, utilizado para a glória dEle, e não para o meu reconhecimento, e não para o meu engrandecimento. Porque a igreja, ela não merece, ela tem por graça. Vocês são salvos pela graça. E isso não vem de vocês, não é por obras, para que ninguém se vanglorie. É graça. E daí a gente precisa fazer uso da graça no tempo que a gente tem. E o tempo que a gente tem é o tempo chamado hoje. Hoje é a tomada de decisão. Hoje é prospectar futuro. Hoje é abraçar quem não se abraça. É perdoar quem precisa ser perdoado. É liberar perdão para quem precisa ter perdão liberado. É reaproximar. É hoje. Porque ontem, como dizia a galera da minha geração, Good Times 98. Ontem já foi. Hoje é o dia, e amanhã poderá não mais. A gente precisa pegar essa filosofia, ainda que humana, e entender o que você pode fazer com o dia de ontem. Nada. O que você pode? O dia de ontem, ele produz depressão, de uma forma negativa. E o dia de amanhã, o que você pode fazer por ele? Nada. Porque tu não está nele. E o dia de amanhã produz ansiedade, de forma negativa. Qual o tempo que você pode fazer alguma coisa? Agora. Por isso toda decisão, ela é uma decisão de agora. Não, quando eu tiver, estou com 54, vou fazer 55. Quando eu tiver com 58, eu tomo uma decisão. E quem disse que o 58 chega? A gente espera, amém? Bom, eu gosto de viver. Falo, Deus, me faz viver muito. Eu quero morrer igual aqueles homens da Bíblia, farto de dias. Tipo assim, tem muito, já vivi muito, Deus. Agora pode me levar, eu vou feliz. Mas eu tenho que chegar nesse lugar de estar farto. A gente sabe que isso vai acontecer? Não. Por isso a gente tem que fazer o bom uso do tempo hoje. 11 anos. Vocês construíram algo que vocês precisam viver. Prospectar o futuro sobre essa base sólida e fazer aquilo que Deus espera que vocês façam enquanto ministério. Ser uma igreja viva, ativa, que ilumina uma geração pervertida, que impacta a sociedade, que transforma vidas e famílias por inteiro. Aliás, acho que é a simbologia do aniversário da vida com Deus. Por isso, nessa noite, o convite do Espírito Santo para a gente é olhar para frente, para o futuro. Foi muito bom os 11 anos.
Tenho certeza. Desafios incontáveis, né, pastor Nilson? Lágrimas com certeza. Eu achava que pastor não chorava não, eu achava que pastor era tudo feliz, até que o Senhor me colocou no lugar do pastor, né? Então, com certeza, muitas lágrimas. Muita angústia, muitas dores de parto, como diz o apóstolo Paulo. Mas a gente olha o que Deus fez a partir desse tempo da nossa vida pessoal, e a gente agradece ao Senhor. O salmista, no Salmo 119, em algum dos versículos lá, ele vai dizer assim: Senhor, foi-me bom passar por privações. Século 21, gente, que igreja vai falar isso? Foi-me bom passar por luta. Ninguém fala, porque ninguém quer passar luta. Mas o salmista diz: foi-me bom passar por privações. Por quê? Porque foi no lugar da minha privação que eu dei valor à tua palavra. Porque o que deu esperança ao salmista não foi a privação do momento, mas a esperança da palavra. Por isso a gente pode ter esperança. A gente pode olhar para o futuro, ainda que obscuro diante de nós, a gente pode crer que Deus, Ele nos conduzirá em bom termo, se nós estivermos no centro da sua boa, perfeita e agradável vontade. E daí, para a gente poder entender isso, olha o que Deus nos entrega em Provérbios, capítulo 23, versículo 17 e 18. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás quando? Todo dia. Porque deveras haverá o quê? E a sua esperança, o seu plano te frustra, mas a sua esperança no Senhor não te deixa frustrado. Que os olhos da igreja de Nova Vida do Porto Novo, ó, do Coelho, possa estar olhando logo ali para o futuro. Que vocês ouçam a orientação de Deus a partir da vida dos pastores. Que vocês se unam, não só em verbalização, mas em atitude e posicionamento. Para que daqui a 11 anos, no aniversário de 22 anos, vocês tenham feito muito mais do que nos últimos 11 que já fizeram. Que o Senhor, de uma maneira especial, abençoe a vida de cada um de vocês. Que sobre a vida do pastor de vocês, unção nova, renovadora, restauradora, motivadora, possa estar sendo entregue, e que a igreja de Nova Vida do Coelho deixe uma marca do reino nesse bairro para a glória de Deus. Então o tempo de decidir é hoje. Eu quero somar com esse ministério. Eu quero olhar para o meu pastor e falar: pastor, pode contar comigo. Eu entendi o meu chamado e vocação para estar aqui servindo a Deus do teu lado. Então pode contar. Em especial você, homem. Quantos homens de Deus a gente tem aqui? Levanta a mão. Uma oração que pastor faz que é estranha. A gente ora: Deus, manda homem para mim. Envia homem. Porque as meninas, elas se entregam de uma forma extraordinária, mas a gente que é homem, dificuldade. Aqui é assim? É lá no Porto Novo também. Viu? A gente tem alguma coisa igual. Tem um monte de homem lá que eu fico: gente, faz alguma coisa, querido. Ô pastor, minha vida é muito ocupada. Aliás, eu tenho que jogar bola, eu tenho que pescar. Falei: então vamos fazer outra coisa, vamos jogar bola no reino, ó, para a bola. Vamos pescar homem, vamos. A gente fica pedindo homem: Deus, manda homem. Você que é homem, você é a força da igreja. A mulher é o cuidado da igreja. Deus precisa que você, homem, se levante, dê a mão aos pastores de vocês, arregassem as mangas e façam. Que o Espírito Santo de Deus te convença disso. E que a Nova Vida do Coelho viva os próximos 11 anos para a glória de Deus, no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que o Espírito Santo restaure, renove e conduza vocês por esse caminho de excelência. E daqui a 11 anos, se tudo der certo, a gente está aqui de volta. Espero que antes. Mas que o Senhor os abençoe de forma rica e abundante no nome de Jesus.